Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984410010, você manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, belezaça? Olha aqui, eu quero saber o seguinte, se você já fez o uniforme da sua firma, da sua empresa, né? Não fez ainda? Tá perdendo tempo, estilo uniformes, a fornecedora oficial dos uniformes aqui da 92 FM. Então, se você ainda não fez, você vai falar com Douglas e Caandre, bruxaços, nossos bruxos aqui na 92, tá bom? Tudo que você imaginar. Gola polo, camisa, camiseta, calça, jaqueta, moletom personalizado com as cores da sua marca e com a qualidade aqui da 92 FM ou melhor. Então, uniforme é padronização, é marketing, é profissionalismo. Um bom uniforme é estilo uniformes profissionais. Segue no Instagram, belezaça? Fernando Choque, quem você trouxe para um papo hoje aqui? Ele tava demorando para vir, hein? Tava com saudade já, mano, de trazer esse pessoal para cá, esses papos aqui, né? Aqui no Manos faz mais de uma semana que a gente não conversava com ninguém da galera. E eu trouxe o Tenente Coronel Zanetti, lá de... que é o comandante do batalhão de Araranguá. Até esqueci de perguntar, qual é o seu batalhão, Coronel? 19º batalhão. 19º batalhão? É tudo 9, né? A história do 9. Isso. Coronel Moretti explicou pra gente que é o 9º, 19º e 29º. Pra ficar bonito assim na organizaram certinho. Coronel, que prazer lhe receber. Prazer é meu, primeira vez aqui realmente, prazer conhecê-los. Estamos aí pra falar um pouquinho da Polícia Militar e da nossa história. Quase 20 anos de polícia, Coronel. 18 anos 18 e meio, anos já. contando Já. 18 anos e meio passam rápido. Mas não tá contando pra acabar, né, Coronel? Não. Ainda tem muito pra contribuir? Tenho muito pra contribuir, né? Não sabemos exatamente quando, mas no mínimo mais uns... Uns 10 aí? Não, é 30 anos de serviço? Eram 30, com a reforma da Previdência Constitucional, a reforma federal, né? Então a gente tem um pedágio aí, né? Que a gente pegou a reforma no meio. Então 17% a mais, os novos policiais, a partir da reforma, passou para 35%. Mas, Coronel, nessa jornada aí de quase 20 anos, você viu muito policial desistir da vocação? Como é que acontece isso? É assim, difícil alguém sair assim da Polícia Militar, a não ser que galgue assim, às vezes, uma coisa que profissionalmente é melhor, financeiramente é melhor, ou quando não se adapta mesmo, né, ao militarismo, ao serviço policial. Mas na nossa região aqui não é tanto. A gente estava conversando há pouco até sobre isso, que na PM de São Paulo, por exemplo, tem uma saída grande, principalmente na acho que pelo volume também, né? Pelo volume de entrada. Muito volume. Né? Custo-benefício lá não é tão bom também, né? É um emprego de mais risco e o valor, acho que da remuneração não é tão interessante para exercer uma função como essa. São Paulo não é uma polícia que ainda adotou o nível superior para o ingresso, então eles têm uma remuneração ainda de segundo grau, né? Então isso faz com que a remuneração deles seja um pouco mais baixa, sendo que o custo de vida lá é muito mais alto, né? E a criminalidade, o meio do policial viver lá é mais complicado. Agora, eu lhe perguntei em off aqui, Coronel, como é que é Araranguá, né? Como é que é a região lá? Porque a gente não escuta, né, nada tão tenebroso do ponto de vista, né? Mas é uma região tranquila? Nós consideramos que sim, né? E trabalhamos para mantê-la tranquila. Mas a comunidade, quanto mais de interior, mais ela se sente insegura com coisas pequenas que muitas vezes o cidadão de uma cidade maior já não dá mais bola. Né? Então pode ser, por exemplo, um furto. Pequeno furto. Que na cidade, às vezes, né, infelizmente, a gente tem se acostumado, né? Não deveria ser. Às vezes a gente vai conversar com o cidadão. Eu comandei a companhia, como capitão, comandei a companhia mais tranquila de lá, que é Turvo, que pega municípios bem do interior, que até a origem da minha família, do meu pai, é ali Meleiro. Eu não posso falar mal do Turvo, hein? Tô vendo. Não fala mal do Turvo hoje aqui, segurar. Vai te encardir. E às vezes a gente fala assim, mas tá perigoso, tá muito perigoso, porque pegaram aqui, porque levaram a minha moto, tá? Como é que foi o furto da sua moto, tal? Não, eu tava trabalhando na obra aqui, eu deixei o capacete ali em cima, a chave na ignição, e aí eu tava trabalhando ali atrás de casa e tal. Assim, pô... Mas aí também, se a gente disser que facilitou, o cidadão se ofende. Às vezes a gente reavalia de como os valores estão errados, né? Como certo era a gente poder deixar a moto na frente com a chave na ignição. A gente se acostuma com o mal, né? Se acostuma com o mal, e que nós temos que mudar o nosso comportamento em razão do mal, né? Porque o mal não é punido, né?
O mal é uma inversão total de valores e o mal, ele tem que ser acalentado. Agora, coronel, quanto menor a comunidade, mais ela se protege também, né? Tem isso também, né? Também tem isso. E o nosso programa Rede de Vizinhos, que Criciúma é muito bem desde comandos anteriores e continua agora com o comando Coronel Sartor, que a gente acompanha, é um programa que está muito bem institucionalizado e que ajuda a trazer aquele sentimento de união de novo para a cidade maior, né? Porque geralmente no interior já tinha isso, do vizinho se conhecer, se conversar, pedir ajuda um pro outro, ou vou viajar, dar uma olhadinha na minha casa. E isso na cidade se perdeu, né? Às vezes morando no mesmo apartamento, no mesmo andar, a gente não conversa com o vizinho de porta do corredor. Você nem sabe quem é. Você fala, por exemplo, coronel, você fala, né, de policial. Eu morei em Biguaçu 7 anos e meu vizinho em Biguaçu era um policial e eu não sabia. Eu fiquei conhecendo ele porque inundou a cidade e aí, acabamos se reunindo e ele veio de farda pra minha garagem, que era mais alta. Eu disse, mas tu é policial? Ele disse, faz tempo que eu sou policial. Eu não sabia, a gente perde um pouco isso, né? Então a comunidade do interior tem muito isso. Realmente nós temos índices excelentes. Eu costumo dizer que Santa Catarina já é a Suíça do Brasil, né? E o sul de Santa Catarina ainda são os melhores índices de Santa Catarina de Texas, criminalidade. Né? O sul é o Texas, né? Podemos dizer assim. Coronel, aqui ó, Sargento Severo em QAP sempre, Fernando Choque, nosso bruxaço aqui. Abraço ao Coronel Zanetti, que foi meu comandante no tático. Como é que era o Severo? Zanetti, ele era tranquilo? Severo, eu peguei o Severo já numa fase convertido, né? Pegou o Severo bom, então. Meu grande amigo Severo, um abraço pro Severo também aí, muitos conselhos ele me deu, muito aprendi com o Severo, um grande policial. Mas foi muito combate juntos? Tivemos muitas ocorrências. Qual a sua ocorrência mais emblemática, assim? A nossa ocorrência mais emblemática, assim, que eu gerenciei foi em Praia Grande, lá, já em Araranguá. Foi um assalto que teve em Cambará do Sul. O Coronel Dimitri era subcomandante lá, inclusive, major ainda na época. E eles, na fuga, desceram ali pra Praia Grande. Teve uma troca de tiros já na barreira da Cidasc, na descida, com o hoje subtenente Casagrande, que era o comandante do destacamento de Praia Grande, e outros policiais ali da Praia Grande que estavam de serviço. O policial nosso foi baleado na troca de tiros. Eles já desceram em fuga, né? Já tem a brigada lá em Cambará, já tinha sido acionada. Foi o início desses domínios de cidade, como teve aqui em Criciúma, que na época ainda se chamava de Novo Cangaço, porque era mais em cidades do interior, né? E aí a gente estava trabalhando na sexta-feira no expediente normal, eu era comandante do Turvo. Aí na época o Sargento Hells era um policial que trabalhava no expediente ali comigo, que tinha sido de tático já de Araranguá e sempre fazia às vezes de meu motorista quando eu estava de oficial de dia. Me ajudava em instrução de tiro e tal. Ele tinha uma veia bem operacional, estava no expediente, mas tinha tido a carreira toda em P2 e tático e tal. E aí a gente pegamos lá rapidinho o que tinha, colete e tal, e fomos apoiar. Saímos pra direção à Praia Grande. Você nem sabe mais ou menos, tá te esperando, né? Era uma área que nem era, na verdade, a minha companhia. Era a companhia de Sombrio, que tinha lá o seu comandante lá, que era o capitão Luiz Paulo. Mas aquela coisa, né? Ó, deu um assalto lá, um policial nosso foi ferido, saiu todo mundo, né? Saiu todo mundo. Quando a gente viu, tava o batalhão, né? A organização foi segurar policiais, porque senão os 15 municípios e mais os de Criciúma, tava todo mundo lá, né? Então a gente tem que segurar para ter policiamento na cidade. Nessas situações que a gente vê aí de policiais baleados, é bem normal a gente ver, parece que a corporação inteira se mobiliza para resolver logo o problema, né? A gente se mobiliza e a gente busca sempre, né? Mesmo que seja um cidadão, né? Mas aí é claro, um de nós, né? Aí a coisa acaba ficando até pessoal, né? Sim, o negócio fica... Não tem como não ser, né? Qualquer um é assim. Então a gente foi, por milagre, sorte, destino, os disparos atravessaram os 2 braços, foi no braço. Não teve nenhuma consequência mais grave, ele foi conduzido, né? Nessa troca de tiros, depois um dos criminosos já estava ferido, né? E aí eles trocaram de carro, assaltaram um outro veículo que estava passando em Praia Grande, tomaram as pessoas, fizeram refém. Obra, assim. Aquela coisa que a gente vê no YouTube. Bom, Criciúma, né? Mas como é que acabou essa ocorrência, Coronel? Essa ocorrência acabou com a prisão depois de um dos envolvidos na semana seguinte. Os reféns se liberaram nas nossas buscas, inquietações, né, na madrugada. E veio o BOP, toda a estrutura, né? E a gente ficou, e eu fiquei como
coordenando as barreiras, e assim que chegou lá eu fiquei como mais antigo, eu já era capitão. E aí a gente ficou coordenando todas as barreiras do trabalho, até o outro dia de manhã, que aí veio o BOP, veio para fazer as buscas, mesmo assim, no terreno ali fora o BOP eu era o oficial mais antigo. Então a gente coordenou e organizou, junto com outros oficiais também, claro, né? E sob a supervisão ali também do Coronel Dimitri, que era major e estava no batalhão. E aí, na época, o Coronel Mike, que era o nosso comandante, se não estou enganado, ou o Coronel Antônio, acho que era o Coronel Antônio, pediu que o Coronel Dimitri, como major, coordenasse as ações do batalhão. Foi criada uma sala de comando ali, e depois ele foi para lá também, né? Aí logo depois ele foi para lá também, junto conosco, coordenou também a situação já na sequência. E aí um deles foi preso logo em seguida na cidade, ficaram escondidos, aí a gente retraiu e manteve e aí conseguimos prendê-lo. Uma hora faz M, né? Não tem jeito. E mais pra frente outros vieram a óbito em confronto com a Brigada Militar. Ah, que pena. A gente fica tão triste quando isso acontece. Ó, mano, força e honra à Polícia Militar, o Rodrigo, enfermeiro do SAMU de Criciúma, tá mandando um caveira pra você aqui, coronel. Mano, abraço pra todos aí, ó. Mano, por favor, eu quero saber se você tem essa percepção que quem tá mandando pra mim aqui, deixa eu ver aqui, o Matheus, pergunta pro comandante, né? Parece que nos dias de hoje a bandidagem não se importa mais com a polícia. Perderam medo total? Essa é uma percepção? Ligadaço aqui. Não, tem alguns que sim, tem outros que não, né? Os mais... A gente tem esse problema dos menores, né? Pela inconsequência, pela idade, por não avaliar a consequência dos seus atos. Muitas vezes eles são os mais folgados, os que mais desafiam a polícia. Pela certeza da impunidade, que também eles têm. E como é de todo jovem, não avaliar muito o risco das coisas, né? Já é normal, do jovem. Aí o jovem criminoso tem essa questão do jovem e ainda a certeza da impunidade. Então, muitas vezes, os mais folgados são os adolescentes, né? Os adolescentes do mundo do crime são piores do que os adultos para nós, muitas vezes. Fernando Joaquim tá conosco hoje aqui. Coronel Zanetti, do comandante do 29º Batalhão, não, é isso? 19º. Eu queria ver se você estava prestando atenção. Tá bom, não confunde. 19º Batalhão, a gente já volta. é o Batalhão de Araranguá pra garantir. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, PM Show de novo. PM Show, bom, Security Show. Voltamos, Fernando Choque, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, segurança nos conecta nesse programa, é isso? Segurança nos conecta, é o Manos Mike Show. Mike? Mike é o... Eu conheço as gírias da polícia. Você conhece? Aqui eu sou quase, né? Se o coronel aqui te fazer Não, eu e a gente sai daqui junto trabalhar e vamos embora. De boa, você acha pé na porta de vagabundo e guarda a gente. Não tem joelhinho aí, pé na porta? Isso aqui tranquilo, eu tenho outro bom, né? Eu tenho um direito, o meu direito chuta legal, coronel. Não, você acha que essa coluninha passa pra polícia ou não? Não, também não é assim também. Isso aí a gente faz um pilates aí também e resolve esse problema. Vamos ver. Ô, coronel, eu perguntei pra você qual a ocorrência mais emblemática, mas essa foi a mais violenta que você enfrentou ou não? Tiveram situações aí de futebol, de brigas, teve também... briga de torcida? Trabalhei aqui em Criciúma, né? Então, muito trabalhei no Heriberto Wilson também. E também com o pessoal do Tático, quando eu comandava nessa época que o Severo falou ali, fazendo a linha de choque, né? Separando as torcidas. Viu só? Tivemos... linha de choque. Tivemos também uma ocorrência em Araranguá, bem emblemática. Eu era oficial de dia e, claro, nessa com policial ferido também, no conhecido Buraco Quente, onde eles agrediram as guarnições que estavam lá para resolver uma briga entre eles, e um policial nosso do Tático tomou uma garrafada, perdeu uns dentes. Eles tiveram que recuar, sair do local. E aí depois eu estava de sobreaviso nesse dia, era um domingo, fui chamado para coordenar. A gente conseguiu rapidamente chegar, apoio de Criciúma. Aí nós adentramos o local, é uma favelinha sem saída, uma viela. Tínhamos que fazer uma linha, quase uma linha de choque assim, né? Pra fazer a entrada com munição de borracha. Estavam levando tiro? Não, levando garrafada, pedrada, e tinha a informação de que tava armado. Então a gente usou escudo balístico, né? Na época nós tínhamos um em Araranguá e o PPT de Criciúma outro, então fizemos um mini choque ligeiro ali, com 2 escudos balísticos aí. Entramos no Buraco Quente para prender esse autor que tinha dado a garrafada. Já tinham 2 presos, mas esse que tinha dado a garrafada tinha sido identificado, mas tinha se escondido numa casa ali. O cara com coragem e ousadia para dar uma garrafada num policial, pode ter certeza que o problema dele não era só esse. Tava loucaço, bebaço, drogado, e a gente foi lá para resolver uma briga entre eles.
Ele foi resolver? Não, a polícia indo lá resolveu uma briga entre eles. A polícia foi chamada por eles para resolver uma briga deles, uma das partes lá, né? Apaziguou. Quando viram que ia prender, botar a gente na parede, aí todos se voltaram contra a polícia. Todos eram quantos? Uns 20, 30? Eu não tava nesse primeiro momento, mas é nesse nível para mais. É toda a comunidade, né? Agora a gente teve uma ação ali nessa comunidade, que é a Vila Samaria, há pouco tempo. Através de levantamento de informações de tráfico, né? Um RTO nosso, junto com depois uma investigação da Polícia Civil, trabalhando em parceria. E a gente cumpriu 9 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de busca e apreensão, 7 lá dentro. Essa ocorrência faz muitos anos, tá? Mas é o mesmo lugar agora que a gente teve uma grande operação em Araranguá para combater o crack e o tráfico de drogas lá. Prendemos 3 traficantes, inclusive um deles é o Cabeça, né? Com porte legal de arma, com droga, com dinheiro. Outros 2 que trabalham na mesma organização com ele, que estavam com produtos ilícitos na residência, e vistoriamos 7 casas lá dentro e 3 fora, inclusive fora era uma dele, né? Que ele é dali, mas ele já tá morando fora porque tem já uma condição. Ô, Coronel, o papo do vagabundo, eu posso falar vagabundo, eu sei que você não pode, mas o papo do vagabundo, ele é sempre padrão, assim, quando você pega o meliante, né? O suspeito, o papinho, assim, é sempre o mesmo, assim, a linha, o discurso. Na hora de abordar, geralmente eu sou trabalhador. Estudante, tem muito estudante. Estudante de trabalhar. A gente já se conhece, né? Não tem jeito, na verdade, quando é um criminoso conhecido, ele também geralmente conhece os policiais, né? Já tem até uma... Meu pai sempre falou que de capuz depois das 2 da manhã. Meu pai sempre me dizia, filho, capuz depois das 2 da manhã, filho. Nem usa pra não tomar o tapa por engano, né? Assim, não, filho, não vai nessa daí porque não dá certo. Ele fala assim, tu tem que tomar cuidado, pô. A gente tem as Mas tem os horários as características, horários de pico. As características, as atitudes, né? O que a gente chama de fundada suspeita, atitude suspeita, tirocínio policial. Então, com os anos, com a experiência e na nossa convivência... Tá, mas já te enganaram, Coronel? O vagabundo já te passou a lábia? Ou não? Porque é difícil, difícil assumir, né? Mas, pô... Deve ter passado, mas aí a gente não sabe, né? Porque se ele foi embora e não foi revistado, não foi preso, a gente nem fica sabendo que ele passou, né? Mas com certeza deve ter acontecido. Eu tô vendo a série do Canibal Americano, não sei se você já viu. Não. Do Dahmer. Tá passando agora na Netflix, baita série. Né? Baita série. O cara cometeu 17 assassinatos entre, acho que 79 e 91 e tal. E ele foi morar num bairro negro dos Estados Unidos, né? Uma periferia negra com alto índice de tráfico de drogas, né? E a polícia, durante 5 ou 6 ocorrências, deixou ele escapar, sabe assim? Isso mostra no filme, assim, porque a negligência da polícia naquela época, né, contra os cidadãos negros, naquele momento que os Estados Unidos viviam, né? Então, pô, e aquilo mostra muito, né? E tem os depoimentos reais, é um negócio muito, muito louco, assim, pra entender, né, a lábia e as coisas que acontecem, né? A gente, nem sempre a gente ganha, né? É igual o pescador sai pra pescar, às vezes ele volta sem peixe nenhum, às vezes ele vem com a rede cheia, e também a gente sempre fala, não dá pra pegar todos os peixes do mar com uma redada, né? Então a gente tem que... Ô, Coronel, mas a polícia sempre sabe, né? Porque tem essa máxima, né? Essa máxima acompanha a humanidade. O legal, né? É quando a rede vem vazia, mas a caixa vem cheia, né? Aí não é eles que juntam, aí eu gosto mais. O pescador, não deu. Tem que chamar outra galera pra juntar o resultado da operação. Não, mas a polícia sempre sabe, Coronel. Como é que é isso? Essa rede de inteligência, né? Sabe quem é o criminoso, essa máxima, porque essa máxima é muito comum, né, na sociedade. É que não basta saber, né? Tem que fazer prova, né? Então é o nosso sistema de justiça, é a regra. Então sempre a informação chega pra gente muito rápido e o dia a dia, né? Porque a gente tá na rua num horário que ninguém tá na rua e que quem tá na rua naquele horário geralmente tá doido, né? Então quem que tá na rua de madrugada pra cima e pra baixo é trabalhador, são poucos, né? E esses também sabem, né? Um vigilante noturno que trabalha na segurança de um prédio, um zelador, esse tipo de... O cara que trabalha num posto de gasolina 24 horas. Essas pessoas, elas veem muita coisa da cidade, né? Porque o cidadão que trabalha naquele horário normal, às vezes o jovem, quando tá na noite nesse horário, ele tá, né? Foi numa festa, tomou um negocinho e tal, então ele não vê as coisas, né? E quando a gente tá trabalhando na rua, a gente tá a 100% atento, ou tenta pelo menos, ou deveria estar. Então a gente vê as coisas acontecer. Então é muito fácil identificar as coisas. O que dificulta um pouco é fazer prova, né? Então, assim, tem tráfico lá, todo mundo sabe.
O tráfico, por exemplo, estava grande nesse local, que é o Buraco Quente, estava gerando problemas até na cidade de Andarilho, os usuários. Só que a Polícia Militar já sabia, mas estava já planejando a ação. Só que a gente tem que fazer uma ação para... coordenada, né? Para pegar as coisas, né? Com devida autorização judicial, mandado de busca. E a gente conseguiu fazer aí, juntando os órgãos, apoio juntando a Polícia Civil, Ministério Público com a gente, encampando os pedidos de busca. Então tudo isso faz com que a ação realmente tenha resultado. Então às vezes a gente sabe, está fazendo um trabalho, não vai lá pedalar a porta, como o Choque falou, não vai enfiar o pé na porta, porque pode ser que depois o trabalho fique perdido. A gente estava agora no encontro de rádio patrulha com o procurador, o Alex Teixeira, né? Alex Teixeira, que é um professor da Unisul aqui, da região, baita, conheci hoje, mas uma pessoa assim, explicando sobre as provas, sobre entendimentos dos tribunais superiores, o que a gente tem que fazer para amarrar bem, como deve ser, para não perder a ocorrência depois, porque foi considerado ilegal, e aí anula as provas e solta o criminoso, e a gente perde todo o nosso trabalho às vezes que o policial se colocou em risco para cumprir, né? Então a gente tá vai nisso, mas a gente consegue geralmente saber quem é na maioria das vezes. O criminoso. Coronel, obrigado pela presença. O doutor Alex, que o coronel citou, é o doutor Alex Teixeira Cruz. Doutor Alex Cruz. A gente tá querendo trazer ele aqui também. Teixeira Cruz. Tem que vir. Alex Teixeira Cruz. Já entrevistei ele, acho que 2 ou 3 vezes. Aqui não veio ainda, né? Coronel, obrigado pela presença, né? Obrigado pelo carinho, né? Sempre as ordens aqui. Eu falo para você o que eu falo para todos os coronéis. Esses microfones são da polícia. Sempre que vocês precisarem, a gente tá as ordens aqui. Não, muito obrigado, foi um prazer, minha primeira vez aqui, prazer conhecê-los. Não seja a última, né, coronel? Vai ser um prazer recebê-lo. Voltaremos. Quando passar aqui na frente, pode dar um sinalzinho de luz que a gente tá sempre acompanhando. Nós podemos trazer os três, né? O que você acha? Foi bacana aqui, né? Aí, fazer tem história daí, né? Uma horinha, né? Aí ia ser história legal. Que daí um fala mal do outro, tem história do outro, né? Tem o podre do outro, entendeu? Somos contemporâneos de academia. Eu, Coronel Moreno e Coronel Sartor, estudamos no mesmo período lá. O Coronel Sartor mais antigo um pouquinho, um ano antes, e eu e o Coronel Moreno da mesma turma. Quantidade de podre que deve academia, inclusive falei com o Coronel Sartor no domingo, ele disse que tá querendo voltar mesmo. Aqui? Faz tempo que não vem. Coronel, obrigado. Que tenha sempre uma ronda tranquila, né? É o que a gente deseja pra polícia, né? É o máximo que a gente pode desejar. Obrigado também, obrigado pelo espaço aí pra gente divulgar o nosso trabalho. Obrigado, Fernando Choque, obrigado a você por me ajudar nessa entrevista. Imagina, conta comigo sempre. E não esqueça de uma coisa, né, o quê? Somos todos a favor da polícia. Sempre, aqui sempre, né? Vagabundo aqui não. Se não for a favor da polícia, tem que deixar de ser humano logo. Tá bom, então.